2 ou 3 anos de vida após o diagnóstico. É esse o tempo de vida estimado para adultos autistas que receberam o diagnóstico tardiamente. Esses dados serão entendidos à luz de um artigo, ou seja, a partir de um artigo científico publicado por Rivkowski e colegas, intitulado Premature Mortality in Autism Spectrum Disorder, ou seja, mortalidade prematura no espectro autista. Vamos entender esses dados. Eu sou Lisa Amaral, do Girassol Sensorial, um grupo para adultos autistas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal, que você vai ter informações importantes e baseadas em evidências sobre o espectro autista para viver com mais autenticidade, menos ansiedade, menos burnout autista e mais saúde e qualidade de vida. Mais saúde e qualidade de vida. Então vamos nessa? Primeiro eu vou apresentar os principais pontos do artigo e depois logo eu analiso esses pontos. Depois da interpretação dos dados, nós vamos para as implicações, ou seja, como esses dados interferem na saúde clínica de adultos autistas, né, na saúde deles e também na saúde pública, ou seja, para desenvolver ações para essas pessoas que estão no espectro autista. Então, vem comigo. Então, o artigo identifica que pessoas no espectro autista têm quase 3 vezes a probabilidade de morrer por qualquer coisa. Significa que um adulto autista pode morrer por qualquer situação 3 vezes mais. Essa mortalidade é excessiva tanto para homens quanto para mulheres, mas é ainda maior para homens no espectro. Esse risco de morte fica 6 vezes mais para adultos que têm baixa funcionalidade, ou seja, que estão no nível 2 ou 3 de suporte, mas ainda assim, autistas no nível 1 de suporte, que não tem nada de leve, têm chances de morrer 2 vezes mais, o que é um índice muito alto. Olha só isso, em relação à idade média do óbito. A expectativa de vida, ou seja, o tempo de vida do adulto autista, é diminuído em 16 a 31 anos, em comparação à população neurotípica. E essas perdas são ainda mais drásticas, mais uma vez, para o autista de baixa funcionalidade, ou seja, com suporte, nível de suporte maior. E do que esses adultos estão morrendo? Doenças do sistema nervoso e o fato de retirarem a própria vida. Então, a mortalidade é 7 a 8 vezes maior nessas categorias. E dentre as questões relacionadas à retirada da própria vida, então, eu não vou falar aquela palavrinha começando com S por conta dos algoritmos, não entrega muito bem os vídeos quando eu falo ela, mas você sabe muito bem qual é, que começa com S-O, né? Então, interpretação principal. Vamos agora interpretar esses dados. O que eles significam, Liz? Se você ainda não deu o seu joinha, dá o joinha, contribui com o canal. Você sabe que são informações super importantes por aqui. Quando a gente pensa na mortalidade, ou seja, o índice de quantas pessoas morrem, determinado. Então, quando a gente pensa em mortalidade, devemos entender que todas as doenças classificadas no CID têm um excesso de mortalidade, as pessoas morrem mais. Então, não se limita apenas ao autismo, mas todas as doenças, naquele livro de classificação de doenças, todas as pessoas que estão ali no livro, que têm um CID, têm mais chances de morte, certo? Então, não se trata apenas de doenças neurológicas, onde o autismo está classificado, é uma questão neurológica. Então, a deficiência intelectual, quando está presente com autismo, agrava esse risco. Mas tenham em mente que adultos sem deficiência intelectual também têm um alto risco de morte, principalmente por SO, que é retirar a própria vida, infelizmente. E daí vem toda essa questão que discutimos o tempo todo na comunidade autista. Não existe autismo leve, não existe autismo nível 1 de suporte, ter capacidade
sabe, igualitária de funcionalidade às pessoas típicas. E esse erro, nós estamos, enquanto autista, é muito comum vivenciarmos situações no trabalho, situações nas perícias. As pessoas que eu atendo vêm trazendo questões de perícias médicas, sabe, que o profissional se coloca num ponto de vista de falta de conhecimento total da condição do que é uma neurodivergência. E isso é uma forma extrema de capacitismo que falaremos no próximo vídeo. Isso foi só um parêntese. Então, voltando para a análise do texto, mulheres, quando o autismo é apresentado em mulheres e quando, além de ser o autismo feminino, é de baixa funcionalidade, o risco de morte aumenta para 9 vezes em relação ao grupo controle nesse artigo. Ou seja, eu quero dizer que o artigo traz para a gente o que a gente sempre soube, né? A comunidade autista sabe muito que mulheres precisam de uma observação muito mais atenta, não que homens não precisem, mas que as especificidades do autismo feminino implica estar alerta a essa condição, com uma vigilância médica, ou seja, um olhar médico muito mais intensivo e atento. E, por último, esse intervalo curto depois do diagnóstico. Como assim? Adultos autistas terem apenas de 3 a 5 anos depois do diagnóstico. Por quê? Qual é a interpretação desse dado? A questão é que o diagnóstico tem vindo tardiamente, quando comorbidades já estão instaladas e quando os sofrimentos de uma vida já é grande demais. O fardo de querer se encaixar, o fardo do masking, que é o mascaramento, né, que é esconder os traços autistas, se torna pesado demais. Então, esse diagnóstico vem como um alívio, como uma grande oportunidade de autoconhecimento e de tratamento, mas também esse dado indica que ele vem, infelizmente, tarde demais. Então, por último, quais são as implicações? O que tudo isso leva a gente a entender, a pensar e a importância disso? Primeiro, precisamos priorizar o diagnóstico precoce, segundo o artigo. E não só isso, uma transição, ou seja, dos cuidados pediátricos para os cuidados com adultos. Eu tenho experiência com criança, eu tenho experiência com adultos, autistas, crianças e adultos, e o que se vê nas clínicas pediátricas é que as crianças vão crescendo e elas ficam desassistidas quando viram adolescentes. A própria estrutura das clínicas não suportam mais as crianças mais velhas, né, os jovens. Então, isso aí dificulta o próprio acompanhamento dessas pessoas. Então, essa transição entre a vida infantil para a vida de um jovem, depois para um adulto, o acompanhamento geralmente se perde. Isso eu vejo na minha prática. Monitorar comorbidades médicas, ou seja, situações de saúde que adultos autistas enfrentam enquanto uma população. Então, epilepsia, questões cardíacas, questões estomacais, alergias e outras. Então, essas questões precisam ser monitoradas de uma maneira intensa e direta. O terceiro ponto são estratégias de prevenção ASIO. Esse ponto é extremamente importante, ele precisa ser travado, agora sou eu que estou falando no artigo, em várias instâncias da vida, ou seja, em várias espaços da vida do autista, no trabalho, o profissional que está atendendo, o médico da perícia. Então, estratégias de prevenção de suicídio deve incluir, segundo o artigo, treinamento de profissional e também criação de rede de apoio. Em relação à criação de rede de apoio, Girassol Sensorial é uma dessas redes. Se você ainda não participa, veja o link aqui embaixo, participe também. Quanto a isso, se você é profissional, nós temos um curso de burnout autista, né,
prevenção e tratamento para autistas, que também funciona, que também é importante para qualquer profissional que queira entender um pouco mais sobre essa condição. Veja a aula gratuita, tem uma aula gratuita desse curso que é bastante completo e para autistas é incrivelmente enriquecedor, porque tem dicas de como lidar com o burnout autista, mas não só com o burnout autista, com a saúde em geral. E implica também essa condição de vulnerabilidade que os autistas têm em relação à própria vida. Você entendeu o que eu quis dizer, né? E por fim, implica na necessidade extrema de políticas inclusivas de saúde. Melhorar acesso a cuidados. É preciso de mais profissionais qualificados, mais profissionais de saúde que entendam a especificidade dessa população. A população adulta autista tem características específicas, necessidades específicas, sofrimentos específicos, comorbidades específicas que precisam ser consideradas. É muito comum um psiquiatra olhar para a crise autista como sendo ansiedade autista como sendo um ponto apenas de ansiedade. É muito bom, é muito importante que psiquiatras, psicólogos, terapeutas aprendam a relacionar neurodiversidade com traços de neurodiversidade e não vê-los como um sintoma psiquiátrico apenas. Então, finalizando, esse estudo confirma que o autismo em todos os níveis de funcionamento, ou seja, do suporte 1 ao 3, está associado a perdas substanciais dos anos de vida, de modo que intervenções médicas, intervenções psicossociais, ou seja, intervenções que olhem para a saúde mental dessa população, e também intervenções e educação anticapacitista, ou seja, que evita a discriminação das pessoas neurodivergentes somente porque elas são diferentes, são extremamente urgentes para reverter esse cenário. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, vai lá no curso do Burnout Autista para você aprender a ser autista, para você aprender a viver com mais saúde, mais qualidade de vida e aprender a se conectar melhor com você mesmo. Te vejo por lá, assista a aula gratuita e agradecida pela presença por aqui mais uma vez. Até a próxima. No próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou fazer o link com o capacitismo. Então, se você não entende muito bem esse termo, se você não sabe o que é capacitismo, ou se você quer aprender mais sobre ele, verificar o capacitismo que Priscila Beni, uma amiga, grande amiga, chamou de capacitismo velado em um artigo que eu participei com ela, fica aqui com a gente, se inscreve para receber notificações. Esse é o assunto do próximo vídeo, você vai amar muito mais do que isso. Isso vai te ajudar a ser autista e a viver, navegar nesse mundo sendo quem você é, o que vai te trazer mais saúde e qualidade de vida, mais autenticidade, menos crise, menos burnout. Até mais.